Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, nesse dia 19 de setembro de 2023, nessa terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Também hoje é dia de São Januário, bispo e mártir da igreja. Peçamos que Deus ilumine e abençoe a todos nós, nos fortalecendo na fé. E por isso, vamos ouvir o evangelho do dia de hoje, que é tirado de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros paroquianos, irmãos e irmãs na fé, unidos na fé, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, a gente vai agradecendo a Deus pelo tempo que nós temos. Nós vamos agradecendo a Deus pelas oportunidades que temos de meditar a palavra dele e as experiências de fé de muita gente que partilha conosco através da Sagrada Escritura aquilo que eles vivenciaram diante da fé em Jesus Cristo, da fé em Deus. A morte sempre foi uma grande dificuldade nossa. A nossa consciência nasce a partir do momento que a gente descobre que morre e sofre. Quando a gente descobre que morre, a gente descobre também que a gente vive. E aí a gente começa a se perguntar, mas o que eu faço com a vida que eu tenho? Quem que eu vou ser agora diante da vida que eu tenho? Até porque nós somos muito diferentes dos animais. Um gato, um cachorro, ele é do mesmo jeito no lixo, na rua, numa mansão, em qualquer ambiente. Ele não fica triste se você tirar ele de uma mansão e colocá-lo no lixão. Ele vai se virar e tocar a sua vida. Nós não, nós alteramos a nossa vida conforme o ambiente que nós vivemos ou construímos. Alguém de uma periferia grande vive de um jeito diferente de alguém que vive em grandes mansões, em grandes bairros ricos. São ritmos de vida, olhares, compreensões totalmente diferentes. Alguém que mora na rua vive diferente de alguém que mora em um apartamento. Alguém que não tem nada vive diferente daquele que tem muitas coisas. Então, alguém que vive no meio de uma família grande vive diferente daquele que vive sozinho. Então nós somos seres complexos, diferenciados, que têm valor, que têm consciência, que têm clareza e luta para construir uma história e uma vida. Luta para ser alguém. Luta para buscar alguma coisa que agregue dentro de nós e preencha um pouco um certo vazio que existe dentro de cada um de nós. Um vazio que existe no coração nosso. E que a gente pede a Deus que abençoe, ilumine, nos fortaleça e nos proteja sempre, ajudando a cada um de nós a nos alimentar com o pão da vida, nos alimentar com aquilo que é a bênção de Deus. E fazer com que a nossa vida, a nossa história e tudo aquilo que nós somos e temos tenha um propósito, um sentido e que agrade a Deus, para que a minha vida não seja totalmente nada. O que nós temos? Nós temos no evangelho de hoje, Jesus caminhando com seus discípulos, chega a um determinado local, Naim, e se depara com um velório. Era comum que nos vilarejos, quando alguém morria, todo mundo parava e ia acompanhar o cortejo, o enterro.
E aqui nós estamos falando de uma viúva que está carregando seu filho único que morreu. Qual que é o problema disso? O problema é que essa mulher agora não tem mais ninguém. Já perdeu o marido e agora perde o filho. E com detalhe, as mulheres não tinham direito à herança. Então, além de perder o marido, perder o filho, corria o risco de perder tudo aquilo que tinha, porque qualquer um poderia chegar e tomar posse da sua casa, tomar posse daquilo que seu marido deixou. Então Jesus está caminhando e vê o enterro de uma criança, de um filho, uma mãe desesperada que agora não tem mais nada. E conhecendo a cultura daquela época, Jesus tem compaixão. Essa mulher não tem marido, essa mulher não tem filho, essa mulher vai perder tudo que tem, ela não vai ter mais nada. E diante disso, Jesus toca no caixão, e aí nós estamos falando do toque de Deus. O toque de Deus e uma ordem, viu? Uma ordem, levanta-te, eu te ordeno. É muito interessante que Jesus é Deus, a gente nunca pode esquecer disso. Jesus é Deus e como Deus, Jesus pode interferir na natureza humana, Jesus pode interferir na natureza, mandar o vento parar, mandar o mar ficar quieto, tirar o demônio de cada um de nós, viu? E pode também devolver a vida para quem não tem mais. Jesus não está só devolvendo a vida para uma criança, um jovem, viu? Ele está pedindo para a mulher para ela não chorar mais, porque você não vai ficar sem ninguém, você não vai ficar sem nada. Não chores. Nós vivemos num mundo em que há muitos motivos para chorar. Há muita dor, há muito sofrimento, há muita desavença, há muita falta de compreensão, há muita coisa e há muitos motivos para chorar. Essa mulher tem todos os motivos para chorar porque ela corre o risco agora de não ter ninguém e não ter nada. E por isso Jesus, na sua sensibilidade diante da situação desta viúva que agora perdeu o seu filho, Jesus pede ao menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou e começou a falar. Aquele que estava morto sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. O que faz Jesus agora como Deus? Devolve a vida a um jovem, porque era a única esperança que aquela mulher tinha na vida. Devolve para esta mulher a esperança de que haverá alguém que poderá cuidar do patrimônio que o marido deixou. Haverá alguém que agora poderá ter coisas para garantir a vida e o sustento dessa mulher. A reação do povo é de medo e ao mesmo tempo de glorificação. Glória é a revelação de Deus, né? Toda situação de glória é Deus se revelando, viu? É a revelação de Deus, Deus vai se revelando. Então Jesus vai se revelando. A multidão ainda considera que Jesus é um profeta. Não é Deus, apesar que um profeta não ressuscita ninguém. Jesus ali devolve a vida a um jovem, que claro, irá morrer depois, como Lázaro também irá morrer depois. O ressuscitado não morre mais. Ele sobe aos céus. Então o Evangelho vai buscando essas coisas. Jesus é reconhecido como um grande profeta, e um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a fama de Jesus vai se espalhando por todas as coisas. A coisa que nós temos mais importante na vida é o nosso tempo. O tempo é aquilo que nós temos que garante a nossa presença, garante a possibilidade que a gente tem de fazer ou não fazer alguma coisa. Você só pode fazer alguma coisa enquanto você tem tempo. Quando você não tem tempo, você não faz mais nada. Por isso, a gente agradece a Deus por esses momentos. Que quando a vida estiver como dessa viúva, a gente perdendo todo mundo e a gente correndo o risco de perder nada, que a gente possa se encontrar com Jesus e que Jesus se encontre conosco. Peça para que a gente não chore tanto e nos devolva pelo menos alguma coisa para que a gente mantenha a esperança e a vida. Esse gesto de Jesus devolver para essa mãe não só um jovem com vida, mas a possibilidade dela continuar também com vida. E o reconhecimento do povo de que Jesus é um profeta e Deus veio visitar o seu povo. E o bonito é isso, que Deus visitando o seu povo, Ele oferece não condenação, não julgamento, mas oferece vida para quem está morto.
Deus presente visitando o seu povo, Ele oferece esperança para quem perdeu toda a esperança. Ele oferece vida para quem está perdendo tudo. Ele oferece vida e esperança para quem está chorando. Por isso que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dê força e fé e ajude a gente a perseverar na oração constante. Um abraço e até mais.